Boa tarde, segunda-feira, 3 de julho de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Mutirão do Tribunal do Júri é promovido em Belo Horizonte. Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG está com inscrições abertas para ação de cidadania. STF encerra semestre com números expressivos de julgamentos e atividades. E acompanhe uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, sobre o primeiro ano da gestão 2022-2024. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Marco Aurélio Franco. Mutirão do Tribunal do Júri é promovido em Belo Horizonte. Informações com Kátia Matos. O mutirão do júri tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes praticados intencionalmente. Entre eles estão o homicídio, o induzimento e instigação ao suicídio ou à automutilação, o infanticídio e o aborto. Além do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, participam também representantes do Ministério Público de Minas, da Defensoria Pública do Estado e da OAB. O chefe de gabinete do Ministério Público, promotor Paulo de Tarso Moraes Filho, falou sobre a importância desse mutirão para a sociedade. Afinal de contas, quem espera uma resposta para crimes tão graves é a própria sociedade. E na medida em que a gente consegue antecipar uma pauta de um plenário do Tribunal do Júri da capital, em um ano, eu acho que isso é dar uma resposta social ao fato social mais grave do ponto de vista criminal. Então, a defesa da vida hoje será feita aqui com mais ênfase pelo Ministério Público. São 10 pautas diárias, são 10 julgamentos diários, o que mostra um compromisso tanto do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados, em entregar a prestação jurisdicional mais célere. Este é o maior mutirão de júri já realizado em Minas Gerais. Foram intimados 250 jurados e 200 acusados. Estão programadas 10 sessões de julgamentos por dia. A FUMEC cedeu gratuitamente 35 salas para o Tribunal de Justiça por meio de um termo de cessão. Vão ser 10 plenários. Cada um vai usar 3 salas, sendo uma de julgamento, outra para as testemunhas de acusação e a terceira para as testemunhas de defesa. Segundo o Corregedor-Geral de Justiça, Luiz Carlos Correia Júnior, o mutirão vai adiantar a pauta dos tribunais de júri. Além de agilizar o julgamento, nós vamos fazer 200 júris em um mês. Nós estamos adiantando a pauta dos tribunais de júri que estavam muito atrasados. E com isso nós damos uma resposta mais rápida da sociedade a um crime que impacta tanto a população. Todos os processos são do 2º Tribunal de Júri de Belo Horizonte. A doutora Marcela Novaes, juiz auxiliar da presidência, participou da abertura dos trabalhos e explicou como o mutirão vai agilizar o andamento dos processos. E são processos que envolvem réus soltos, Os réus respondem em liberdade nesses processos e são processos mais antigos. Então, o que a gente quer é fazer essa entrega da prestação jurisdicional com mais eficácia nesses processos. O mutirão do júri vai até o dia 28 de julho, aqui em Belo Horizonte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. Os projetos da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG foram apresentados na última sexta-feira ao consultor da 20ª edição do Prêmio Inovare 2023, Matheus Tavares Perdigão. As iniciativas atendem a 418 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 6 e 18 anos, que vivem em abrigos e comunidades de Belo Horizonte e região metropolitana. A apresentação foi feita pelo superintendente da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG, desembargador Wagner Wilson Ferreira. Os projetos estão inscritos pelo Tribunal Mineiro no Prêmio Inovare 2023, cujo resultado deve ser divulgado no final deste ano. Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG está com inscrições abertas para ação de cidadania. Repórter Flávia Carneiro. A 6ª edição do mutirão será realizada no dia 18 de agosto, no centro da comunidade luso-brasileira, no bairro São Luís, região da Pampulha, em Belo Horizonte. A iniciativa é destinada a pessoas que não têm o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento.
Interessados devem preencher o formulário eletrônico até o dia 10 de agosto no portal tjmg.jus.br. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança e do adolescente, garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O registro assegura direitos como recebimento de pensão alimentícia, regulamentação de convivência e direitos sucessórios em igualdade com os filhos biológicos ou adotados, sem qualquer distinção. Entre janeiro e abril de 2023, mais de 60 mil bebês não receberam o nome do pai na certidão de nascimento no Brasil, o que representa 6,8% do total de nascimentos registrados pelos cartórios. No site do TJMG, o formulário de inscrição deve ser preenchido com dados do filho a ser reconhecido e o nome completo da mãe e do suposto pai. Também deverá ser informado se o procedimento a ser feito é o reconhecimento biológico, socioafetivo ou teste de DNA. Menores de idade devem apresentar certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência da mãe e do suposto pai. Se a pessoa a ser reconhecida for maior de idade, também deve apresentar o comprovante de residência e certidão de casamento, se houver, além do próprio CPF. Para o reconhecimento de paternidade socioafetiva, quando não há vínculo biológico, o reconhecimento da filiação ou adoção não pode ter sido pleiteado na Justiça para filhos maiores de 12 anos. Também não pode haver vínculo de parentesco biológico na linha de ascendente ou de irmãos com filho a ser reconhecido e deve haver diferença de idade de, no mínimo, 16 anos com filho reconhecido. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, STF encerra semestre com números expressivos de julgamentos e atividades. E mais, acompanhe uma entrevista com o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, sobre o primeiro ano da gestão. Voltamos em instantes. STF encerra semestre com números expressivos de julgamentos e atividades. René Almeida. Apesar da invasão criminosa na sede do Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, fez um balanço positivo das atividades do primeiro semestre de 2023. Ela classificou os atos golpistas como a maior violência já sofrida pela Suprema Corte em 200 anos de história, desde o Império. Por outro lado, agradeceu a união de esforços, o espírito de colegialidade e a incansável dedicação que permitiram a reconstrução das instalações do edifício sede, especialmente do plenário, em tempo recorde. A ministra acrescentou que, mesmo diante das dificuldades, o tribunal prosseguiu em sua plena prestação jurisdicional. Conforme relatório apresentado ao plenário, o STF recebeu 38.905 processos nos 6 primeiros meses do ano, sendo 28% originários e 72% recursais. No período, foram proferidas 50.162 decisões, sendo 41.722 monocráticas e 8.440 colegiadas. Os dados revelam um aumento de 63% em relação ao número de processos julgados em 2022. Da Agência Rádio Web, René Almeida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou nesse domingo o primeiro dia da etapa da prova escrita do concurso Juiz de Direito Substituto, edital 01-2021, promovido em parceria com a Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes. O segundo vice-presidente, desembargador Renato Dresch, e os integrantes da comissão do concurso estiveram reunidos no local de aplicação das provas, na Faculdade Pitágoras, região norte de Belo Horizonte. Hoje e amanhã as provas serão realizadas no campus Guajajaras da Faculdade Pitágoras, no centro de Belo Horizonte. Acompanhe uma entrevista com o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, sobre o primeiro ano da gestão 2022-2024. É uma grande satisfação receber o senhor aqui, presidente. Satisfação minha. Muito obrigado. Eu agradeço. Presidente, a gestão 2022-2024 completa um ano com a marca do programa Justiça Eficiente, Projeto 5.0, que inclui 3 eixos: eficiência tecnológica, modernização da organização e divisão judiciária e governança estratégica de unidades
judiciárias, além de objetivos que envolvem a virtualização, formação e capacitação, fomento e inovação ao voluntariado e também a promoção de métodos autocompositivos. O que, de fato, já foi cumprido das propostas apresentadas, presidente? Olha, é um prazer dizer a você que quando nós fizemos as nossas diretrizes de gestão e compromissos, na época em que fomos candidatos à presidência, nós estabelecemos aqui 21 compromissos. Dos 21 compromissos, todos eles, à exceção de um que está ainda em fase de maturação, todos eles já foram cumpridos. Então, aquilo que nós idealizamos para cumprir em um biênio, nós já fizemos nesse primeiro ano. Presidente, diante de tudo isso, quais serão as principais metas para este próximo ano de gestão? Olha, esse próximo ano nós vamos fortalecer, potencializar e aprofundar mais esses projetos e programas já realizados. Porque, na verdade, o que pode ser medido deve ser melhorado. Então, nós vamos agora passar para uma fase de medição da eficiência desses projetos já realizados, dar a eles maior dinamismo, maior eficiência e criar novos projetos de inovação e tecnologia, que é um foco que nós temos na gestão. E quais os principais desafios que o senhor enfrenta como chefe de um dos poderes do Estado, que é o Poder Judiciário, presidente? Olha, o principal desafio é o gigantismo do Tribunal de Justiça. Costumo dizer que, se nós fôssemos comparar o tribunal a uma empresa privada, o presidente seria um CEO que teria, sob a sua responsabilidade, 34 mil funcionários e 298 filiais, que são as nossas 298 comarcas. Bastante coisa. Com um orçamento muito forte, muito musculoso, né? De praticamente 11 bilhões de reais. Então, na verdade, nós administramos uma grande empresa, uma grande organização. Então, o maior desafio, evidentemente, é ter o olhar voltado para a gestão. Presidente, o que o cidadão espera é sempre uma justiça mais célere e eficaz. Quais são os avanços neste sentido? Olha, nós temos alguns problemas nesse sentido e muitos avanços. Infelizmente, nós estamos com 93 comarcas sem juiz, o que nos impede de dar um dinamismo maior na prestação jurisdicional, lamentavelmente. Tínhamos um concurso que foi obstado ao seu andamento pelo CNJ, agora destravado. Mas, paralelamente a isso, e visando minimizar essa questão, nós criamos o programa Pontualidade, que é justamente um programa onde você pode atacar essas comarcas que estejam sem juiz e, puxando esses processos eletrônicos, podemos julgá-los aqui no tribunal. Fizemos também o núcleo 4.0, que é um núcleo de cooperação entre juízes e desembargadores, visando também desafogar esses locais mais atravancados de processo. Portanto, conseguimos, então, como disse, minimizar esse problema, fazendo um sistema ainda efetivo e dinâmico. Ou seja, no que toca à prestação jurisdicional, embora tendo problemas, conseguimos superá-los a tempo e modo, penso eu, e estamos indo muito bem nesse quesito. O Tribunal de Justiça de Minas completa 150 anos de criação agora, em agosto. Um marco, né, para a história do Judiciário. O que representa essa data, presidente? Olha, para mim é uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar sendo presidente nesse momento que o Tribunal completa 150 anos. Eu acho que nós precisamos reverenciar a história e fazer com que todos conheçam a história exitosa do Tribunal de Justiça. E conhecendo-a, nós podemos, então, ter a dimensão do que precisamos melhorar e do que precisamos ratificar, no sentido de que tenhamos mais 150 anos de vitórias, de sucesso e de muita
e de prestação jurisdicional sempre eficiente. Agradeço ao senhor mais uma vez pela entrevista, presidente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui sempre. Muito obrigado. Prazer é nosso. Um abraço. Obrigado. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o Jornal TJ Minas, segunda edição, às 18h. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.